o futebol brasileiro. Essa primeira informação não é sobre o Flamengo, mas envolve um rival direto do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, que inclusive chegou à final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que é o Fluminense. Após a derrota do Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, Mano Menezes demitido. Tudo bem, a derrota foi realmente muito feia. Eu vi esse jogo, o Fluminense jogou muito mal, mas isso mostra falta de convicção. É algo que eu falo aqui há muito tempo no futebol brasileiro. Várias diretorias de vários clubes não têm convicção. O que fez a diretoria do Fluminense se renovar com o Mano Menezes? Foi por conta do milagre de ter salvado o Fluminense do rebaixamento na temporada passada? Foi uma forma de premiá-lo? A gente não sabe. O fato é que o que ganha o Fluminense ficando com o Mano Menezes até após o Campeonato Carioca, e no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro ele é demitido. Eu estou vendo noticiário aí, muita gente dizendo que ele discutiu com o jogador tal, mas vem cá, de uma hora para outra a relação ficou ruim? Claro que não. A relação já deveria ser ruim desde o ano passado e foi piorando no começo dessa temporada. Faltou um olhar da diretoria do Fluminense mais crítico em relação a isso. Isso mostra que o Fluminense está enfraquecido nesse começo de Campeonato Brasileiro e o Fluminense está na Sul-Americana. Jogo terça-feira na telinha do SBT, tá bom? Vamos falar de Flamengo agora, galera? Léo Pereira será reavaliado nessa segunda-feira para saber se tem lesão no joelho que ele sofreu a pancada na partida contra o Internacional. Já mencionei isso aqui, mas o que eu quero falar agora é uma curiosidade envolvendo o Léo Pereira. Com o gol contra o Internacional, ele se tornou o terceiro zagueiro com mais gols pelo Flamengo no século XXI. Ele chegou a 12 gols. Está atrás de Ronaldo Angelim, que tem 16, e Juan, que tem 18. Olha, não é nenhum exagero imaginar que ele possa passar esses dois jogadores em um futuro breve aí. Para se igualar a Angelim, 4 gols que restam. Para se igualar a Juan, 6 gols. Tudo bem, bota aí mais 2 anos, talvez. Enfim, vamos ver, mas fica aí essa informação, essa curiosidade envolvendo o Léo Pereira. Vamos falar agora do Juninho, galera, porque tem um texto meu que repercutiu bastante, que eu postei ontem nas minhas redes sociais. Fica o convite, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram também, @VeneCasagrande. E eu postei o seguinte sobre o Juninho. Rapaz, rendeu mesmo, hein? O vídeo só de curtida, mais quase 22 mil curtidas. Vamos lá. Juninho perdeu o gol que poderia ter dado a vitória ao Flamengo contra o Internacional? Sim, perdeu. Mas ele também foi quem fez o gol, por exemplo, do título do Carioca. Para quem não lembra, na vitória por 2-1 sobre o Fluminense no primeiro jogo, o autor do segundo gol foi ele. Na partida de volta foi 0-0. Além disso, ele é um cara extremamente dedicado, tanto dentro de campo quanto fora das 4 linhas. Não poupa esforço nos treinamentos, nos trabalhos de recuperação de pós-jogo, sempre busca aprender a parte tática todo santo dia. Injusto o que Juninho está sofrendo nas últimas horas nas redes sociais, sendo massacrado por parte da torcida. Não vale colocar nele o peso de substituir Pedro ou Gabigol. É um jogador que chegou para compor elenco e com características totalmente diferentes, tanto do Pedro quanto do Gabigol. Ele também mostrou ser muito humilde. Ontem ele ainda topou dar uma entrevista de pós-jogo para o Sport TV, quando a emissora ainda o colocou para analisar o lance do gol perdido. Totalmente constrangedor aquela situação ali. Enfim, não quero ser sommelier de torcedor, mas acho que vale ter paciência para não queimar um jogador tão cedo. Fica aí essa reflexão para vocês que estavam criticando bastante o Juninho, para vocês que não estavam criticando, quero a reflexão de vocês. Qual é a opinião de vocês? Tem que criticar porque ele perdeu um gol, ou não tem que criticar, tem que ter calma? Eu vi muita gente chamando o cara de bagre, não vale isso. Claro, gente, nível técnico, ele está abaixo de mais jogadores do Flamengo, isso sem sombra de dúvidas. Mas se tivesse um alto nível técnico, ele não iria custar 5 milhões de euros, gente. É por isso que ele foi apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. O futebol hoje está supervalorizado. Se ele fosse um jogador de altíssimo nível, tal como Luiz Araújo, que custou 50 milhões de reais, o Pedro, 16 milhões de euros, ele não iria custar 30 milhões de reais. E ele estava indo para o Sevilha, clube grande da Europa. Então, eu acho que tem que ter paciência com o Juninho. Não sei o que vocês pensam, gostaria de dar a opinião de vocês.
Vamos falar agora da logística do Flamengo. Quarta-feira, o Flamengo inicia a semana se preparando para a estreia na Libertadores, que é quinta-feira, fora de casa, lá na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. E depois tem jogo contra o Vitória, também fora de casa, em Salvador. O Flamengo, portanto, vai viajar na quarta e só volta domingo ao Rio de Janeiro. São 2 jogos seguidos fora de casa. E a logística foi definida. Quarta-feira, viagem para San Cristóbal, na Venezuela, que é perto ali de onde eles vão jogar. Sexta-feira, no dia seguinte, pós-jogo contra o Deportivo Táchira, viagem para Salvador. Sábado, treino no CT do Bahia. Domingo, jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite. Após o jogo, a delegação retorna ao Rio de Janeiro. Ou seja, vai ser cansativo. Não tem jeito, agora vai começar a maratona de jogos, não só para o Flamengo, para todos os clubes que estão disputando competições sul-americanas, Copa do Brasil, Brasileiro, e o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense ainda tem o Super Mundial no meio da temporada. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntou aí, beleza, o Pedro volta em abril. Felipe Luiz disse, mas Vene, e o Vinha? Pelo que eu apurei junto ao Flamengo, o planejamento é tentar fazer esse jogador retornar em junho, para pelo menos ficar à disposição do Super Mundial. Não está definido, eles creem que é possível, não é uma tarefa fácil, está todo mundo trabalhando para isso. O jogador tem ajudado demais no trabalho, no dia a dia, se dedicando bastante na recuperação. Então, eles tentam deixar o Vinha à disposição técnico Felipe Luiz em junho. Lembrando que a lesão do Vinha, na verdade, as lesões do Vinha foram bem sérias. Ele não foi apenas joelho, teve um problema no tornozelo também. Então, torcer para que tudo dê certo e ele fique à disposição em junho. Valeu, galera! Uma ótima semana para vocês. Beijo, abraço, fui!